Olá, pessoal. Espero que vocês estejam super bem. Estamos aqui de novo, ó, os dois Marcos, meu amigo Marcos Catalã e eu, Marcos Herá. A gente está aqui em mais uma conversa do nosso perfil Direito Civil e Tecnologia. Dessa vez a gente vai tratar de uma decisão recente. Eu não sei se você viu aí no noticiário jurídico o que estão discutindo sobre milhas aéreas. A discussão começa por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1.878.651 de São Paulo, que trata sobre a possibilidade ou não de transferir milhas aéreas para os sucessores. Aqui vem uma discussão sobre direito de herança. Muita gente associa milhas aéreas à herança digital. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Mas deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Catalã para poder a gente depois entrar no assunto para valer. Meu caro, tudo bem com você? Eu sei que você vai viajar de avião, suas milhas, você vai fazer o que com elas? Tudo bem, Marcos. Eu vou ser bem sincero para você, e esse é um outro problema. Todas as milhas que eu tinha, eu usei para participar de um congresso. O preço das passagens está literalmente nas alturas. Parece que as companhias aéreas desejam recuperar as perdas aí nesses 2 anos de pandemia, num período de tempo muito curto. Mas, enfim, é uma escolha de mercado e essa nós devemos respeitar, não é? Mas me chamou muito a atenção esse julgado e eu acho que vai ser divertida essa conversa que a gente vai ter aqui, que a gente vai ter aqui hoje. Bom, então você não é interessado no assunto, você está desprovido de milhas no momento, tá certo? Eu estou com algumas aqui guardadas e fiquei preocupado com a situação. Eu vou lhe propor o seguinte método aqui. Eu vou tentar Não se resumir. preocupe que você vai viver muito, meu amigo. Não se preocupe, o problema está na morte, não está na vida. A questão aqui é que no meio da discussão a gente vai ver aqui também um dos tópicos é justamente o prazo de validade dessas milhas. Mas chegaremos nisso. A primeira coisa para chamar a atenção aqui, eu acho que a gente podia, como metodologia, eu vou ler aqui um trecho da emenda, vou tentar resumir para vocês o que aconteceu essa semana, porque esse assunto ficou em debate, e depois a gente vai para os nossos comentários, para as considerações. Eu passo aqui a palavra para o meu amigo Catalã fazer algumas observações. Catalã, eu vou pegar aqui a emenda. A ementa diz que a matéria envolve direito do consumidor e direito civil. Na ementa, eu vou colher que a ação trata do regulamento do programa TAM Fidelidade. Tá? A discussão aqui é de uma possível nulidade de cláusulas desse regulamento, no caso concreto, a cláusula 1.8, tá? E o Superior Tribunal de Justiça entende pela inexistência de desvantagem exagerada, e por conta disso, considerando ser um contrato unilateral e benéfico, tá? Onde o consumidor, por só ter benefícios, não poderia questionar a natureza da obrigação. Segundo o relator, o ministro Moura Ribeiro, a gente estaria diante de uma obrigação intuito personae, tá? E com a ausência de contraprestação para aquisição dos pontos bônus. Por conta disso, tá? Já que o consumidor poderia optar por não aderir ao plano de benefícios, tá certo? E mesmo assim comprar passagens aéreas, utilizar outros produtos da empresa, ele concluiu, tá, que a cláusula que proibia a transferência de pontos bônus causa mortes não era desproporcional, não era abusiva, tá? Participaram desse julgamento, esse julgamento aconteceu na terceira turma, o julgamento foi por unanimidade, e participaram a ministra Nancy Andrighi, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino e o ministro Vilas Boas Cueva, tá? Ausente o ministro Belize. Então, dos 5 possíveis, nós temos 4 votos favoráveis à tese da recorrente, a companhia aérea TAM. Eu tenho mais alguns detalhes, amigos, para ajudar as pessoas a entenderem isso aqui. Talvez seja interessante eu mencionar o que é que diz as cláusulas que estavam sendo discutidas. E primeiro, eu me senti lendo o acórdão, meu caro, entrando no túnel do tempo, porque a discussão dessa ação aqui envolve uma associação de defesa do consumidor. Nós estamos no âmbito de uma ação civil pública, é uma ação coletiva. A autora da ação é a Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, tá? E, resumindo, as alegações da Proteste são: número 1, é abusiva a cláusula que limita o prazo de validade de bilhetes de passagem aérea. Isso para você organizar suas ideias. Número 2, é abusiva a cláusula de extinção dos pontos por falecimento do titular. Número 3,
É abusiva a cláusula que cerceia a informação prévia sobre alterações contratuais, ou seja, a TAM se reserva o direito de alterar a qualquer tempo, a qualquer hora, as condições gerais do contrato sem nenhuma comunicação para os seus usuários. E 4, é abusiva a cláusula de limite do prazo e validade dos pontos acumulados. Para quem está nos assistindo aqui, quem está nos ouvindo entender a discussão, a cláusula 1.8 do contrato diz assim: a pontuação obtida na forma desse regulamento é pessoal, é intransferível, sendo vedada a sua transferência para terceiros a qualquer título, inclusive por sucessão ou herança. Dessa forma, no caso de falecimento do cliente titular do programa, a conta corrente será encerrada e a pontuação existente entre as passagens e os prêmios serão canceladas. Meu caro, para as pessoas, o que eu achei muito complicado nas notícias da semana é que muita gente passou a tratar do assunto como se toda e qualquer forma de aquisição de pontuação em programas de fidelidade tivesse sujeita aos efeitos dessa decisão, tá? Quando a própria decisão, para quem se deu o trabalho de pegar no site do STJ o acórdão e dar uma olhadinha no acórdão, deixa muito claro, tá, o âmbito de incidência dessa questão. Eu vou ler aqui um trecho da decisão do ministro relator, que vai dizer o seguinte: existem duas formas de acúmulo de pontos. A primeira pode ser entendida como aquela em que o consumidor ganha os pontos a título gratuito, como bônus por sua fidelidade na aquisição de um produto ou serviço diretamente contratado, no caso, com a empresa aérea TAM na época, ou seus parceiros. Ou seja, os pontos funcionam como um meio de prestigiar o consumidor fiel. Número 2, deve ser compreendida como aquela, a segunda forma de aquisição dos pontos, adquirida pelo consumidor de maneira onerosa, ao se inscrever em programa de aceleração de acúmulo de pontuação e de outros benefícios. No caso, a empresa TAM é denominada o Clube Latam PES. Sendo assim, porque o pedido não cuida desse segundo tipo de pontuação, os pontos adquiridos de forma onerosa, atenção, os efeitos desse julgamento devem se limitar àqueles pontos recebidos de forma gratuita pelo consumidor. Eu acho que em 5 minutinhos aqui eu apresento para vocês um resumo da discussão para poder a gente começar a conversar. Ação coletiva, uma ação civil pública, uma empresa aérea só, a TAM. Mas a TAM de 2005. E por que isso é relevante a gente falar logo no começo? Porque, meus amigos, essa empresa não existe mais. A TAM agora se chama Latam. Ela já foi adquirida por uma empresa estrangeira. E as regras e os regulamentos atualmente vigentes não são exatamente, embora sejam próximos, tá, do que estava em vigor no momento que essa ação foi proposta. E daí a gente já começa de cara na partida, vendo a vulnerabilidade de quem tem que disciplinar as suas relações a partir de condições gerais. E aí, meu caro, como o próprio julgador disse que tem mais de um tipo de pontuação possível, e ele já excluiu aquelas onerosas, vamos tentar fazer isso aqui, vai ser a minha sugestão. Vamos tentar falar do assunto em geral e depois vamos tentar enxergar as várias situações que a gente pode enquadrar nesse assunto. Mas eu estou doido para lhe ouvir. Você concorda com a decisão do STJ? É claro que essa conversa aqui é feita da forma mais respeitosa possível, mas me chamou muito a atenção uma decisão unânime com esse contexto. Tá? Porque ela nega de plano, primeiro, uma série de características extremamente salientes na sociedade de consumo, que é este mundo que nos cerca, que cerca nós e cerca os senhores e senhoras ministras que fizeram parte desse julgamento. Eu poderia até entender se uma pessoa que é alijada da vida na sociedade de consumo pensasse dessa forma, com algum conhecimento jurídico. Mas as pessoas que vivem na sociedade de consumo não conseguirem enxergar que não existe
a dicotomia proposta, milhas pagas e milhas gratuitas, ela não existe no mundo fenomênico, ela pode existir talvez como uma abstração, mas quando eu olho para o mundo concreto, ele não existe. A nossa fidelidade tem um preço, e um preço às vezes elevado. As pessoas não põem isso no papel, mas às vezes se paga mais caro para voar por uma companhia aérea na qual tem um programa de fidelidade que um pouco menos para voar numa outra qual não tem um programa de fidelidade, tentando enxergar algo no futuro. E logo, isso tem um valor econômico, para não dizer o óbvio, meu amigo. As milhas que temos são objeto de negócios jurídicos patrimoniais. Nós podemos comercializá-las, nós podemos usá-las como forma de pagamento para o transporte, como nós podemos também comercializá-las recebendo dinheiro. Há alguns sites que fazem a intermediação dessa questão. Logo, eu confesso que eu me vi extremamente assustado quando li o resultado dessa decisão. Mas nós conversávamos a respeito disso. A literatura utilizada, basicamente, é uma literatura de direito civil, tá? Com exceção do nosso amigo Flávio Tartucci, que também tem um trabalho sobre direito do consumidor, e usado exclusivamente para falar da dicotomia entre contratos paritários e contratos por adesão, para sustentar também a diferença entre contratos bilaterais e contratos unilaterais, quer dizer, deslocado do escopo principal da discussão em termos de sociedade de consumo, a literatura utilizada não é uma literatura que conhece os meandros da sociedade de consumo. Isso, confesso, me assusta bastante. Tá? Divido contigo, com os colegas que eventualmente nos escutam, e estou compondo um texto com uma mestranda extremamente comprometida, extremamente dedicada. Espero venha estar pronto aí dentro de uns 60 dias aproximadamente. Menos tempo que isso a gente não consegue escrever. Para tentar publicar no início do ano que vem e evitar que a discussão se perca. Evitar especialmente que esse padrão decisório se estenda para outras situações, porque por enquanto, e aproveitando também a tua fala, a mim me parece uma decisão isolada. Gostei muito, deslocada no tempo, porque diz respeito a uma sociedade empresária que não existe mais, e talvez a um regulamento que também não exista mais. Eu confesso que eu não tive o cuidado, premido pelo tempo, de verificar os atuais contratos que são pactuados, mas o que vejo também, e esse é um outro tema delicioso, Marcos, é que as condições de contratação são alteradas de forma unilateral sistematicamente. Do mesmo modo que os perfis que temos junto à Meta ou Instagram têm as suas condições de contratação alteradas de tempos em tempos, como comprovou, por exemplo, um trabalho que você conhece bem, do Matheus Mantovani, as condições de contratação a qual aderimos em algum momento da vida também são alteradas. Eu busco na memória, meu amigo, que eu sou cliente de um plano de milhas, de um programa de milhagem, desde o longínquo ano de 2008. E me lembro disso porque foi o ano em que me casei. E me lembro disso porque foi a minha primeira viagem aérea internacional, uma semana antes do meu casamento, e a doce Elisa se perguntava, será que ele vai voltar em tempo para o nosso casamento? E eu sequer tinha o terno para usar no casamento, e eu trouxe de Rosário, na Argentina. Então, eu me lembro muito claramente desses detalhes, porque, bom, um dos dias mais felizes da minha vida, o dia do meu casamento com a doce Elisa. Mas veja, sucessivas foram as mudanças feitas desde então, e quase sempre em prejuízo do usuário, em prejuízo de alguém que se vê claramente como consumidor. A única moeda que existe não é a moeda pecuniária, existem outras formas de troca econômica. Pois é, vamos organizar as ideias. Então, acho que é a primeira premissa. Tá? A primeira premissa é que o ambiente do raciocínio que foi utilizado para tomar a decisão é um ambiente de direito civil, que pressupõe uma lógica paritária.
As referências, sobretudo a contratos unilaterais, foram extraídas de livro de direitos e obrigações. Tá? E por mais que a gente fale em diálogo das fontes, o diálogo pressupõe uma noção de igualdade material. Você não pode tratar pessoas desiguais da mesma forma, tá? Que é o que acaba ficando muito evidente aqui. Eu contei com a ajuda do Manuel, você conhece, que é nosso orientando aqui na Universidade Federal de Alagoas, e ele baixou para mim a versão atual do texto. A versão é muito parecida do regulamento, tá? A cláusula diz assim, Catalã. Agora é o item 2.15, vedação à cessão de pontos. Os pontos acumulados pelos clientes são pessoais e intransferíveis, sendo expressamente vedada a sua cessão a terceiros, a qualquer título, exceto em caso de contratação de produtos específicos para transferência de pontos, ou seja, venda casada. No caso de falecimento do cliente, serão encerrados a sua conta, o saldo de pontos existente e eventuais passagens emitidas em caso de alteração. Até as passagens emitidas no novo regulamento aqui são canceladas, não tinha essa previsão anteriormente. 2.15.1. No caso de falecimento do cliente, serão encerradas a sua conta, o saldo de pontos existentes e eventuais passagens em caso de alteração. Se repete o que já tem no primeiro e depois continua aqui uma série de coisas. Meu caro, então, veja só. Que tal a gente pegar os argumentos da TAM? E aí a gente começar a chamar a atenção de quem está nos assistindo, se eles se suportam uma leitura sobre a ótica da doutrina atual. Me permitam citar trechos do recurso especial, que foi a base da decisão. Letra A. Inexiste abusividade em virtude de pontuação obtida no programa TAM Fidelidade não ser transmitida aos herdeiros. Tá? Ou seja, a cláusula não é em si abusiva. Intrinsecamente não há um desequilíbrio. Isso é uma decisão das partes ou decisão de quem oferece o programa. O cliente não é obrigado a aderir ao programa. Ele pode utilizar as passagens sem agregar a pontuação de fidelidade. B. Se a cláusula fosse anulada, como pretendia-se na ação civil pública, o programa de pontuação por fidelidade seria desvirtuado, porque ele passaria a beneficiar não só os clientes que são fiéis, que usam os serviços da TAM, mas qualquer pessoa, os herdeiros dele, que não são necessariamente herdeiros da TAM. 3. Os pontos oriundos do programa TAM Fidelidade não possuem natureza patrimonial, pelo simples motivo que não podem ser caracterizados como espécie de pagamento antecipado. E 4. Qualquer declaração de nulidade na extensão que foi pretendida na petição inicial afetaria diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do programa e a própria saúde econômica da empresa. Esse argumento apocalíptico a gente tem visto muito. Consultoras, planos de saúde, tá certo? É sempre assim. Toda vez que se pede para se analisar sob o ponto de vista do consumidor esse tipo de situação, vem esse argumento dizendo que se o judiciário interferir, a empresa vai sair do negócio, a empresa vai quebrar do negócio. E é como sempre aquela lógica de que os riscos eu socializo e os lucros eu privatizo. O que tiver de lucro fica para mim, o que for ruim, aí eu vou dividir com todo mundo. Eu lhe confesso que ando meio cansado de ouvir essa situação. Meu cara, me chama a atenção pelo que você falou. A minha sensação é que a decisão ignora a realidade. Primeiro, as próprias empresas são coniventes com sites e com serviços de comercialização de pontuação de milhas aéreas. Existe um mercado paralelo disso. E esse mercado funciona à luz do dia com a conivência dessas empresas. Então, aqui a gente tem a questão de vedação de comportamento contraditório. Se eu abro o regulamento, e o regulamento diz assim, o Marcos Catalã não é dono das milhas. As milhas são minha, empresa aérea. Eu estou concedendo a você o direito de fruir dessas milhas enquanto vivo você for. Esse direito é pessoal e intransferível. Logo, você não pode comercializar, a não ser que eu lhe autorize, e você não pode transferir para os seus herdeiros, porque você não é dono. Se você é dono, não tem transferência. Tá? E aí, meu caro, se o regulamento é feito nesses termos, o que justifica o mercado paralelo que a gente vê por aí?
Porque se você deixa reiteradas vezes a pessoa utilizar a comercialização no mercado paralelo, você gera a confiança de que aquilo ali, apesar da documentação dos termos de uso, é permitido, e nós estamos aqui numa situação de uma figura da boa-fé que a gente vai chamar aqui de surrexio. Não está prevista no contrato, mas acontece que a utilização, a maneira de comportamento no dia a dia, assim, cunhou essa possibilidade. Só que a gente tem que, a bem da verdade, a gente tem que chamar a atenção que eu não sei se esse tópico, se esse argumento foi apresentado na ação, tá? E aí os ministros que julgam o processo vão julgar o processo com base no que está aqui. E a gente tem que levar em consideração que se esse regulamento é de 2005, nós estamos falando de uma ação um pouquinho mais antiga, tá certo, do que a nossa discussão, se ela é contemporânea ou não. Mas, meu caro, deixa eu começar com uma provocação para você. Milhas aéreas é efetivamente herança digital? Milhas aéreas só existem no mundo eletrônico? Porque a gente está falando aqui de bônus, a gente está falando aqui de créditos ou de direitos, tá? Que você bem falou quando lhe interrompi, que são uma forma de moeda, tá? Embora não a moeda de curso forçado, uma moeda que é relativizada para aquela situação específica. Mas a minha impressão, eu queria saber se você concorda com isso, que a gente situa esse assunto na herança digital, porque as ferramentas de tecnologia permitem que você transfira, que você comercialize, que você acesse a esses serviços de uma maneira que a ausência de presença desses programas no mundo digital não permitiria, não seria tão efetivo, tá? Mas nessa situação, eu até concordo com o rótulo herança digital, mas não me parece que a gente só possa enxergar esse tipo de programa no mundo digital. E aqui eu vou te dar um exemplo. Eu vou lavar o meu carro e a cada 10 lavagens eu tenho lá um cartãozinho do Lava Jato, ele vai lá carimbando e a 10ª lavagem sai de graça. Também é um programa de fidelidade e não tem nada a ver com o mundo digital. Talvez valha a pena essa advertência para as pessoas não associarem fidelidade ao mundo digital. Você está de acordo? Eu estou de acordo, mas me deixa retomar os teus 4 argumentos, aliás, os teus Por não, favor, o né? Latam. Os 4 argumentos utilizados pela TAM, e no meio dessa reflexão eu dou uma pitadinha, só para concordar totalmente contigo, que não me parece que seja herança digital. Então, só de trás para frente. Equilíbrio econômico da empresa. Eu referendo, Marcos, eu concordo com todos os teus argumentos. Me permito apenas abrir um senão. Pode ser que, eventualmente, em um determinado caso, determinado grau de intervenção afete a atividade econômica. Estamos de acordo com isso em tese. Agora, tem algum tipo de prova empírica disso? Ou foi só retórica? Porque, enquanto a retórica, não dá para ser levada em consideração. Agora, se eu trago elementos probatórios que mostram que esse tipo de intervenção vai criar um problema sério na minha atividade, opa, faz sentido. Especialmente quando a gente sabe que se os contratos civis demandam intervenção mínima, e aliás, historicamente demandam intervenção mínima, né? Nunca a revisão dos contratos civis ou de consumo foi a regra no nosso país, qualquer pesquisa de campo consegue comprovar isso. Eventual intervenção que crie um problema pode também beber desta fonte empírica, mas que não me parece ser uma prática nas defesas. Aí vem o terceiro ponto. Pontos têm natureza patrimonial. Os pontos dos programas de fidelidade têm natureza eminentemente patrimonial. São um bem, não são um bem tangível, palpável, isso pertence a uma ficção que a gente precisa criar, mas a moeda também é uma ficção. Não há muita diferença entre uma moeda reais e uma moeda dólares e uma moeda Bitcoin ou pontos da TAM, da Latam, da Gol, da American Airlines, da Singapore Airlines, da KLM, ou de qualquer outra companhia aérea. É um bem jurídico que me é ofertado a partir de determinadas condutas que eu tenho. E acho que eu posso ir além aqui, Marcos. As companhias aéreas ou seus programas de milhagem pagam para as operadoras de cartão de crédito pelas milhas que são transferidas pelas operadoras
para as companhias. Então, só tem natureza patrimonial quando interessa? Porque elas compram esses pontos. Nós acumulamos pontos. Você é muito mais do que eu sei disso. Mas nós acumulamos pontos nos nossos cartões de crédito e de tempos em tempos os transferimos. E agora, isso claramente tem uma dimensão econômica, que é negociado, que é gerido por meio de um contrato, tem um objeto de um contrato. Me parece que a questão principal no award não é o contrato, mas a questão patrimonial. Como dizer que não há natureza patrimonial neste bem jurídico? Programas de milhagem têm as próprias bandeiras dos cartões de crédito. Como mais uma forma de atrair o consumidor, use o nosso cartão que você vai receber mais milhas. Isso não tem uma dimensão patrimonial? Para pensar esse contrato, e aqui criticando o principal fundamento, me parece que é utilizado na decisão. Segundo ponto, segundo argumento, programa desnaturado, Marcos. Espera um pouquinho, eu não posso sacar ponto, eu não posso sacar passagem para minha esposa, para minha mãe, para minha irmã, para minha filha. Eu não posso pagar com as milhas as taxas aeroportuárias. Não posso pagar os custos de transporte da Lola, minha cachorrinha de 35 quilos, que você conhece bem. Não posso sacar passagens para você, meu amigo, me visitar aqui no Rio Grande do Sul. Ora, que mercado paralelo é esse que vai trabalhar exclusivamente com um direito de natureza personalíssima? Não cabe essa argumentação. E o último ponto, inexiste abusividade. Talvez, de fato, Marcos, inexista abusividade, porque o que há é ilicitude. Não há um exercício inadmissível, há um ato ilícito ao restringir questões afetas ao direito sucessório, garantido constitucionalmente. Tentar restringir um direito de natureza sucessória de transmissão de um bem jurídico que é adquirido a partir de determinadas condições contratuais, por meio de uma cláusula que, para mim, é contrariamente ilícita. E o argumento, escolha se quiser, está completamente desconectado do mundo. Take it or leave it. Assim funciona a sociedade de consumo. E com base nesse argumento, se todos os programas de milhagem utilizarem o mesmo critério, eu não vou ter acesso a mais nenhum. Mas o bem, as milhas vão seguir sendo perseguidas pelas pessoas porque é a alternativa que elas têm. O consumidor precisa de tutela forte, precisa da mão do Estado. Não precisa desse discurso que foge da proteção. E no meio de tudo isso, a questão herança digital, eu concordo totalmente contigo, não me parece ser o caso. É um bem intangível, mas que não pressupõe a existência de um mundo virtual para que ele exista. Eu poderia ter uma outra forma de controle, eu poderia controlar pontos no ábaco, sem problema nenhum. Ou na caderneta do seu Joaquim, o padeiro da esquina. Deixa eu pegar aqui esse ponto aqui, que o que mais me incomodou na decisão é o seguinte. A gente vive viajando por força do trabalho, então a gente acaba usando os serviços de várias companhias aéreas. Olha a situação de vulnerabilidade que a gente está. Primeiro, cada serviço tem um programa de milhagem com critérios diferentes. Então, você precisa mergulhar naqueles critérios para poder você entender, por exemplo, como é que você migra de uma categoria para outra. Tá? E as bonificações vão mudando de acordo com as categorias. Mas, meu cara, a minha pergunta é o seguinte: nas companhias aéreas, você tem contas correntes de pontuação de milhagem separadas para cada tipo de milha? Porque essa distinção que o STJ faz entre milhas bonificação e milhas que você adquiriu com seu dinheiro me parece irreal, porque a maneira como o direito à informação, tá certo, o que eu tenho, e o dever de informar que a empresa exerce em relação a mim, é assim: seu saldo de pontos é X. E eu não sei, dentro daquele X, o que é ponto bonificação, o que foi ponto que veio do cartão de crédito, o que foi ponto que veio de outros parceiros e o que foi ponto que eu adquiri ou que eu transferi. Tá? E aí, meu cara, veja a situação. A gente tem aqui um plexo de contratos que são contratos coligados. Tá? Porque se efetivamente eu compro uma passagem aérea e por conta de voar um trecho eu ganhei 100 milhas e eu não despendi dinheiro para ganhar essas 100 milhas, eu posso ter recebido 100 milhas porque eu aluguei um carro ou porque eu fiquei uma diária no Hotel X, que é um hotel parceiro. E apesar dessas milhas irem para a mesma conta, tá?
elas não têm a mesma natureza, não têm a mesma forma de aquisição. E aí, como é que eu vou, consumidor, saber, dentro da minha conta, o que é que seria transmissível, o que é que não seria transmissível, tá certo? E a decisão, quando diz assim, olha, não vou tratar das milhas onerosas porque não está em jogo, precisa estar em jogo porque não há o exercício do dever de informar, o cumprimento do dever de informar, como deveria, tá certo? E aí você veja só, eu citei aqui para vocês pelo menos 4 jeitos diferentes de adquirir milhas, mas dos programas que eu estou habituado, podem ter outros jeitos que eu não conheço. Catalão, o que me impressiona é quando a pessoa diz assim, veja bem, se você, catalã, resolver acelerar o acúmulo de milhas e você decidir me pagar todo mês, sei lá, R$ 200, eu vou te dar 2.000 milhas, R$ 200. Isso vai fazer com que você mude de extrato, você vai ser diamante, você vai ser platino, você vai ser gold nos programas de milha. E ao atingir esse novo extrato, você vai ter mais milhas de bonificação. Mas essas milhas de bonificação só foram obtidas porque você pagou para você chegar naquele extrato que você não conseguiria chegar naquele extrato, tá? Então, a grande questão para mim é que a gente não pode levar essa decisão como se fosse um entendimento pacificado da corte. Eu não me recordo de uma decisão específica sobre isso antes dessa, teria que pesquisar um pouco mais em relação a esse assunto, mas eu acho que o grande ponto aqui para a gente discutir é o seguinte: o ministro falou assim, olha, o meu entendimento é que, por você optar ou não pelo contrato, e o contrato não gerar nenhum tipo de ônus para você, esse contrato é benéfico. E aqui a gente tem que reforçar. Ó, a milha bonificação não é completamente isenta de ônus para mim, porque se eu comprar uma passagem agora, Maceió-Porto Alegre, tem 4 valores de passagem diferentes que são me oferecidos, tá certo? E não é só a questão de viajar com bagagem ou não viajar com bagagem, de marcar um assento ou não marcar um assento. Para cada nível de passagem que eu compro, tem uma quantidade de milhas maior. Tá? Então, é claro que você tem uma contraprestação aqui nessa circunstância. Mas o que me chama mais atenção é você dizer que as milhas pertencem à, à empresa aérea. E aí você entra lá e tem assim, aqui estão os seus pontos, aqui estão as suas milhas. Acumule a sua pontuação. E se a gente for analisar o dever de informar e a publicidade, e a gente levar em consideração que qualquer oferta suficientemente precisa vincula o fornecedor, meu caro, a gente vai encontrar, no contexto geral das regras que tratam de publicidade no CDC, argumentos suficientes para desfazer a tese que foi apresentada, tá? Eu acho que a STJ vai precisar voltar para esse assunto, vai precisar analisar isso com outra ótica, e a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como esse precedente vai ser apresentado, porque para mim é um precedente, isso é um julgado, não mais do que isso, daqui para frente. Porque a tendência da gente hoje é pasteurizar, é uniformizar o raciocínio e querer aplicar essa decisão para qualquer caso de milha que aparecer daqui para frente. Tá? O que a gente devia estar discutindo aqui são outras coisas que a gente ainda não falou. Será que faz sentido colocar um prazo de validade para você utilizar essas milhas? O raciocínio da empresa é que se ela não souber até quando você pode viajar, meu caro, ela não consegue se planejar e que isso pode ter um impacto financeiro, tá? E aqui é uma discussão econômica interessante que você resolveu num ponto de vista processual. Porque como não vem nenhum argumento econômico-financeiro na documentação, e ainda que viesse o STJ não analisaria isso, porque isso é matéria de fato, não é matéria de direito, tá certo? Esse não é o âmbito adequado de você decidir esse tipo de circunstância, tá? Mas o incrível que aparece é que você pode pagar para você dobrar a validade das suas milhas. Então, aquelas milhas que só valiam 2 anos, podem valer 4, 6 anos, ou as milhas que estão no programa têm prazo de validade, mas as milhas que estão vinculadas ao seu cartão de crédito têm um prazo de validade diferente. E como é que a gente vai controlar essa miríade de prazos de validade diferentes? Eu acho que o ônus disso seria do fornecedor e não do consumidor. E se não for possível claramente e antecipadamente deixar claro para o consumidor que dentro daquela conta dele tem mais de um tipo de milha, não é razoável você pretender dar um tratamento que não seja uniforme e tratar isso, na dúvida,
do jeito mais benéfico para o consumidor. Tratar isso como algo adquirido onerosamente, tá certo? E, portanto, propriedade do passageiro, que poderia, por exemplo, dispor disso por ato inter vivos, tá? Ou causa mortes fazendo um testamento. Não sei se você concorda comigo. Totalmente, meu amigo, eu concordo totalmente, e isso me faz pensar nos primeiros escritos de professores como Risato Nunes, que traz questões que envolveriam, em tese, uma solução determinada e uma solução contraditória. Como? Se nós comprássemos em promoção duas canetas, você iria utilizá-la como consumidor para fazer um estudo e eu iria utilizá-la como contador para tomar notas. Para mim, instrumento de trabalho, para você, bem de consumo. Mas como a compra foi conjunto, resolvo isso com base no Código de Defesa do Consumidor. Ou o computador que eu comprei e de dia eu trabalho e de noite eu me divirto. De dia é um insumo para a minha atividade econômica, à noite é um bem de consumo para puro deleite, com base no Código de Defesa do Consumidor. Se eventualmente existe essa distinção de formas na aquisição de milhas, para o consumidor isso importa menos. E para mim, em todas elas, ele é consumidor, porque há um valor posto aí. Eu ofereço ou um bem material ou um bem imaterial passivo de valoração econômica. Ora, os danos extrapatrimoniais não são passíveis de valoração econômica? A minha fidelidade tem um valor econômico. Aliás, que eu diga às pessoas casadas, que sabem disso muito bem, tá? Fidelidade tem também um valor econômico, e especialmente quando, no contexto do branding, eu lembro primeiro daquela companhia aérea com a qual sou parceiro. E nós, como disseste muito bem, por conta de uma peculiaridade, viajamos muito e viajamos eventualmente por companhias aéreas diferentes. Né? Às vezes, os nossos empregadores, as pessoas que nos contratam, escolhem as passagens e aí está. Agora, há pessoas que usam exclusivamente um único programa de milhagem. Então, pessoas e pessoas, há escolhas, as situações e as situações, mas em todas elas é nítida, para mim, a relação de consumo. E, obviamente, aqui também vem o indúbio pró-consumidor ou indúbio pró-vulnerável para resolver essas questões. Se eventualmente paira alguma dúvida, eu tenho uma regra posta para solucionar essas questões. Infelizmente, o nosso Superior Tribunal de Justiça não prestou atenção a esses elementos. Por sorte, como você ressaltou muito bem, Marcos, é uma decisão isolada e individual e, quiçá, com a produção científica que vai ser feita aí ao longo dos próximos meses, um eventual futuro julgamento, trabalhe de outra perspectiva. Agora, não tenho dúvida também que o mercado aéreo vai se apropriar dessa decisão e tentar fazer esse padrão decisório prevalecer. Então, surge aí também um papel importante social da nossa parte e também trazer essa discussão aqui para o nosso canal para chamar a atenção das pessoas para que usem esses argumentos em situações que, porventura, envolvam o caso. Eu acho que a gente primeiro tem que começar, meu caro, chamando a atenção para a necessidade de todo mundo conhecer as regras do jogo. Qual é o plano que você está entrando? Quais são as limitações? Se você começa a fazer opção por um plano e você pretende deixar isso como legado para alguém ou como herança para os seus herdeiros necessários, quais são os desafios que você vai encontrar pela frente, tá? São os custos da gente exercer os direitos. E a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, não para pensar sobre isso. Principalmente você que escolhe um posto de gasolina para abastecer o carro, escolhe a mesma rede de hotel, usa o mesmo cartão de crédito para pagar todas as contas, programando a viagem da família com base naquele seu consumo mensal. Você tem muito que pensar em relação a esse assunto. Quando a gente fala de herança digital hoje, ou de bens que estão relacionados a esse tema, eu acho que a questão aqui é planejar. Mas eu sempre digo que planejar começa você entendendo as principais controvérsias. Você tem que entender onde é que estão os pontos de divergência para que você possa se preparar, tá, para o que vai acontecer. Eu acho que esse foi o objetivo aqui. E acho que a gente alcançou o objetivo. Para que essa conversa não fique muito longa, eu queria te agradecer, meu caro, e em breve estou aqui de volta, tratando de mais um assunto recorrente, tratando de mais um assunto polêmico, discutindo temas relacionados ao direito e tecnologia. Gostou? Tem aqui aqui no nosso canal, outros vídeos que possam te interessar. Recomenda esse vídeo para alguém. Diz para a gente o que é que você achou aqui dessa conversa.
Catalã, vou deixar você se despedir aqui dos nossos telespectadores, agradecendo mais uma vez aqui o tempo para a gente conversar com todo mundo. Obrigado, meu amigo, por essa conversa extremamente agradável, por me fazer pensar numa questão tão relevante e deixar um abraço, um beijo para cada pessoa que passou por aqui, tá? E ficar super à disposição, posso falar o mesmo por ti, tenho certeza, para que a gente siga essa conversa. Nos escreva, nos envie mensagem, vai ser um grande prazer, concordando ou discordando dos argumentos. A gente está aqui para estabelecer uma discussão democrática, tá? E sabendo que crescemos, especialmente frente às divergências. Beijo gigante, abraço forte e até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal.